Se você quer saber fazer metas realizáveis, se você quer chegar aí ao final do ano de 2025, se você tem metas aí para esses primeiros 6 meses do ano, esse vídeo é para você. Com certeza você se frustrou por não realizar alguma meta do ano passado, não foi mesmo? Por isso, eu fiz um primeiro vídeo, esse aqui é o vídeo parte 2. No primeiro vídeo, eu falei sobre o porquê que você não realizou suas metas. Eu falei quais são as distrações, quais são os motivos que fez você não realizar suas metas. E também eu lhe mostrei que você precisa também agradecer e não reclamar. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá no primeiro vídeo assistir para que você entenda o porquê você não realizou suas metas. E assim, você não vai fazer as mesmas coisas e vai se frustrar novamente. No final do primeiro vídeo, eu também expliquei que a gente precisa começar, quando a gente vai escrever nossas metas, a gente precisa começar com as áreas. David Young, na prática, me ensina a fazer metas. Primeiramente, você escolhe as áreas, tá? Quando eu vou fazer minhas metas, eu escolho uma área e depois eu vou destrinchar ali o objetivo que eu quero, qual a meta para aquela área. Por exemplo, área saúde. Tá? Muitas pessoas colocam assim: quero ser saudável. Na área pessoal, vida pessoal, quero ser feliz. Ser feliz não é meta, ser saudável não é meta. Nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas como escrever uma meta. E além do mais, vou te explicar os comportamentos que fazem você realmente realizar uma meta. Então vamos lá. Uma meta, ela precisa ser específica. Ser feliz não é específico. Ser saudável, não. Uma meta tem que ser específica. Uma meta ela tem que ser alcançável. Uma meta, ela tem que ter um tempo ali para ela ocorrer. Ela tem que ser relevante para você, porque muitas vezes é relevante só para outra pessoa e não para você. Uma meta, ela precisa ser mensurável. Ser saudável, ser feliz, como você vai medir? Como é que você vai colocar? Escolhi a área saúde, então eu vou colocar o meu objetivo agora, já escolhi a área de forma específica, de forma irrelevante. É relevante para mim emagrecer tantos quilos? É específico? É alcançável? 5 quilos é alcançável sim. Tem um tempo? Vou emagrecer em quanto tempo? 3 meses? Como é que vai se dar isso? Precisa ter um tempo. Emagrecer 5 quilos, mas tipo, quando? Esse ano? Próximo ano? Quando? Quanto tempo? Em quantos meses? Em quantas semanas? Em quantos... Você precisa especificar melhor. Então você precisa entender se ela passa aí por essas 5 áreas que eu falei, por essas 5 situações que eu falei. Se ela é específica, se ela é alcançável, relevante, se você tem como medir e se tem um tempo. Então, quando você fala assim, quero ser saudável, isso é uma área. O que você vai colocar? Vou malhar 5 vezes por semana, de 7 da manhã às 8 da manhã, na academia tal, com a personal X ou sem personal. Isso é uma meta, tá? Isso é uma meta. Vou juntar R$1.000, R$10.000, X reais até o dia 30 de março para o objetivo tal. Entendeu? Então você tem como medir isso. Então todos os meses você vai juntar uma quantia X para que no mês aí, na data que você falou, você conseguir atingir esse objetivo, certo? Tem o tempo determinado, você tem como medir isso, né? Você vai juntando e vai vendo. É relevante para você comprar tal coisa? É relevante sim, juntar o valor tal para comprar tal coisa. É relevante para você. Ok, você tem como medir? Tem um tempo certo? Ok, é alcançável? Sim, é alcançável sim, porque eu ganho tanto e eu posso sim diminuir as minhas despesas tais e tais, e eu tenho como juntar esse valor para que no mês tal eu consiga atingir aquela meta. Então, ela é alcançável, então você vai conseguir. Acontece que só fazer isso muitas vezes não dá certo, porque provavelmente você deve ter feito, não é mesmo? Eu costumo indicar para as pessoas, além de fazer isso, fazer dessa forma também. Você pega uma folha, passa uma linha no meio, ok? Passa uma linha no meio. De um lado, você vai colocar a meta da forma como eu lhe ensinei a fazer. Vou te dar outro exemplo. Correr uma maratona no Rio de Janeiro na data tal, certo? Agora me diz uma coisa. Você já corre? Não, David, eu já corro. Só que lá vai ser tantos quilômetros, mas eu já faço a metade. Ok. Além dessa meta, se você analisar se ela é relevante, se ela é alcançável, sim, porque eu já corro. Ok. Se ela tem um tempo? Sim, tal dia lá no Rio de Janeiro. Você tem como medir? Tenho, porque eu vou ficar analisando aí quantos quilômetros eu tô correndo. Eu vou contratar uma pessoa para me ajudar, um profissional. Ok. Agora você precisa saber os comportamentos, a mentalidade
mentalidade de uma pessoa que faz uma maratona, de uma pessoa que corre, de um atleta? Será que ela come tudo que ela quer, tudo que ela vê pela frente? Será que ela corre mesmo quando tá aí chovendo? Será que é aquela pessoa que, tá chovendo, não dá pra correr, ela vai pra academia correr? Como é a mentalidade dessa pessoa? Será que ela vive só de motivação ou ela é disciplinada? Ela faz o que tem que ser feito? Qual o comportamento dessa pessoa que atingiu essa meta? Porque se você quer fazer, se você quer realizar uma meta, alguém com certeza já realizou. Então, se alguém já realizou, você também pode realizar. Acontece que você não pode só passar ali pelas 5 situações que eu lhe falei. Você precisa ver também os comportamentos dessa pessoa, a mentalidade dessa pessoa. Uma pessoa que junta R$1.000 tem uma mentalidade, uma pessoa que junta R$10.000 tem uma mentalidade, uma pessoa que junta R$100.000 ela tem uma mentalidade, ela tem um comportamento. Qual o comportamento de uma pessoa que junta R$10.000? Será que ela gasta tudo com alimentação? Será que ela compra tudo que vê pela frente? Qual a mentalidade dessa pessoa? Qual o comportamento dessa pessoa? Quais são as distrações? O que impede essa pessoa de realizar? O que me impediu de realizar as minhas metas ano passado? Foi comprar tudo que eu via pela frente? Foi comer tudo que eu via pela frente? Quais são os meus gastos de energia? Então, você precisa analisar os comportamentos que fazem uma pessoa realizar a meta que você quer realizar. Além disso, eu também costumo, quando eu vou fazer as minhas metas, entender o porquê daquela meta. Além disso, eu preciso analisar também as habilidades. Então, você fez a sua meta, você viu os comportamentos, agora você vai procurar entender o porquê. Por que você quer isso? Porque muitas vezes você vai analisar e você não tem um porquê. Muitas vezes você vai ver que ela não é relevante para você. Muitas vezes você vai entender que isso faz parte da vida de outra pessoa. Muitas vezes você vai entender que você não tem as habilidades para realizar essa meta, mas você pode ir atrás de estudar, de se desenvolver. Muitas vezes você vai entender que sim, você tem as habilidades, você tem um porquê, mas você não é constante, você não tem disciplina. Falta aí também a mentalidade. Então você precisa desenvolver isso. Muitas vezes você tem a mentalidade, você tem o porquê, você tem as habilidades, mas você precisa de alguém para te ajudar. Muitas vezes uma edição de vídeo, se for, por exemplo, monetizar um canal no YouTube, muitas vezes você precisa aprender a delegar. Então, além de entender os comportamentos, você precisa entender o porquê, se você tem essas habilidades, se você pode se desenvolver, se você precisa de alguém para te ajudar, se você precisa de um reforço, se você precisa de algo no sentido material, financeiro. Analise a meta de uma forma mais ampla, ok? Outra coisa que eu costumo fazer quando eu realizo as minhas, quando eu escrevo as minhas metas, eu gosto de pegar imagens, colocar no bloco de notas. Eu disse para vocês no último vídeo como é que eu coloco as minhas metas, Eu vou lá no bloco de notas e crio uma pasta. Metas da Evidiane, metas casal, metas Sofia. Sim, meus filhos possuem metas. Metas do escritório, do meu escritório. Metas do MAP, metas do YouTube. Então eu vou colocando várias metas em situações diversas. E aí, lá nas pastas, eu entro na pasta metas da Evidiane. Lá dentro da Evidiane, dessa pasta, eu vou criar as áreas, vou colocar as áreas espiritual. Aí eu vou colocar a meta. Financeira, eu coloco a meta. E assim por diante. Ok. Depois, lá embaixo, eu coloco imagens, tá? Muitas pessoas falam quadro de visualização, quadro de oração, quadro de profetização. Aí você chama como você quiser, tá? Eu coloco lá de forma específica para que eu tenha uma imagem na minha cabeça, daquela meta. Eu tenho uma visão do que realmente significa aquilo para mim. Até para depois eu analisar se faz sentido para minha vida. Porque, como eu disse, muitas das vezes você tá só se comparando com outra pessoa. Então você precisa ter essa imagem na sua cabeça. Você precisa olhar para essa imagem e realmente ver se faz sentido para você. Então eu também faço isso. E aí eu coloco no bloco de notas. Por quê? Eu coloco no bloco de notas porque o celular tá sempre na minha mão. E outra, todo mês, toda semana, a cada 3 meses, eu fico olhando essas metas. Porque muitas das vezes, gente, a gente precisa mudar a rota. Uma vez eu abri uma caixinha de pergunta e uma moça falou que ela se frustrou porque teve um filho e aí ela não conseguiu realizar as metas
metas dela. Mas acontece, gente, que filho é bênção. Naquele momento não é que ela tenha que ficar frustrada, ela precisa apenas se adaptar, se instalar na realidade e analisar que naquele momento talvez ela não tenha como emagrecer tantos quilos, malhar tantas vezes por semana, e ela vai adaptar ali aquela realidade daquela vida dela que naquele momento. Depois ela vai conseguir escrever as metas dela e realizar no momento posterior. Então, muitas das vezes a gente tem que ajustar ali a rota e é normal. Acontece várias situações na vida da gente. Então, você precisa analisar as suas metas pelo menos mensalmente, tá? Porque eu indico semanalmente, porque você, além de fazer suas metas, você precisa escrever as ações diárias. Uma pessoa que quer emagrecer, ela precisa fazer o quê? Ela escolheu a área saúde, ela colocou lá a meta emagrecer tantos quilos até tal dia. Então, ela precisa fazer as ações, mas lá quantas vezes por semana? Contratar um personal, pagar a academia, comprar uma roupa. Ela precisa fazer as ações, e as ações diárias também. Beber quantos litros de água, se alimentar bem, comer quantas porções de fruta. Enfim, ela precisa colocar ações diárias para que ela venha realizar a meta dela. Se eu tenho uma meta de conexão com Deus, se eu tenho uma meta espiritual, eu preciso muitas das vezes dormir mais cedo, acordar mais cedo. Então, eu preciso ajustar a minha vida e colocar ações para que eu possa realizar aquele meu objetivo, aquela minha meta. Senão, eu vou me frustrar. Então, o que é que eu faço? Além das minhas metas estarem no meu bloco de notas, eu também coloco a minha agenda diária. Então, lá, todo dia, muitas vezes, eu só faço copiar e colar para outro dia, porque todo dia eu tenho que fazer o quê? Ler minha Bíblia, eu tenho que malhar, eu tenho que ler tantas páginas de um livro, eu tenho que beber água, eu tenho que tomar suplementos. Por quê? Porque isso fazem parte das ações para que eu possa realizar a minha meta, né? Que eu escolhi para a minha área. Entende? Então, primeiro a área, depois a meta, depois as ações, e assim você vai com certeza realizar a sua meta. Eu te indico deixar no celular, porque aí o celular está com você todo momento, você pode analisar a qualquer hora, você pode ajustar ali a rota, então vai ficar bem mais fácil para você. Para finalizar, eu te indico entender a diferença de motivação e disciplina. Te indico que você estude mais sobre constância. Depois eu vou fazer mais vídeos sobre constância e disciplina aqui para você. Você precisa entender que basicamente disciplina é fazer o que tem que ser feito. Então, não adianta amanhã acordar e como é que eu estou me sentindo? Se você colocou a meta de emagrecer tantos quilos, de malhar tantas vezes por semana, você precisa simplesmente fazer o que tem que ser feito. Senão, você não vai realizar a sua meta. Você vai cair no que te impede de realizar as suas metas. Você vai cair lá nos gastos de energia, você vai cair nas distrações. E aí, isso é igual a frustração de final de ano. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, aperta o like e se inscreve no meu canal. Partiu vencer!